Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live, né? Hoje eu vou falar sobre se as suas aulas são comunicativas, né? O que é que tem que ter? Oi, teacher Victor de Matos, seja bem-vindo. Vou falar desse assunto que eu gosto muito de chamar a atenção dos professores, para que sempre a gente lembre de preparar aulas comunicativas, né? Fala-se muito em aulas comunicativas, mas será que as suas aulas estão comunicativas mesmo? Oi, Bruna! Então eu vou falar sobre o que a gente tem que levar em consideração, né? O que é comunicação? Então, se eu quero preparar aulas comunicativas, primeiro eu tenho que saber o que é comunicação. Vocês conseguem colocar aí para mim o que é comunicação? Vão colocando aí para mim o que vocês acham que é comunicação. Então, primeira coisa que eu tenho que me lembrar quando eu estou preparando a aula é isso que eu estou preparando para o meu aluno. Ele vai conseguir? Oi, Bruna, querida. Ele vai conseguir usar na vida real? Porque se eu quero que o meu aluno tenha um bom desempenho na vida real, eu tenho que levar o material real para ele. É isso que eu vou falar. O que é o material real, né? Como é que eu coloco o meu aluno na situação de que ele tenha que realmente fazer um diálogo real? Então é isso. Primeira coisa deu uma pausa, voltou. O teacher Victor de Matos colocou interação entre indivíduos para a manutenção da vida. É isso! E eu vou falar um pouquinho com mais detalhes, né? O que essa interação envolve? Tem um componente que é muito importante, que o teacher Victor não colocou aí. Se alguém conseguir colocar o que tem que ter nessa interação aí, para que realmente seja uma comunicação. Primeira coisa, a comunicação se origina de uma necessidade. Eu não sei se vocês tiveram filhos pequenos, né? Os meus filhos já estão grandes, mas quando eles eram pequenininhos, as pessoas mais velhas, né, me aconselhavam a fazer o seguinte: a não dar tudo para eles, a deixar que ele pedisse. Né? Então, o que eu estava criando aí? Eu estava criando uma necessidade. Se você atende todas as necessidades da criança, ela não tem a necessidade de falar. Então, isso já acontece com crianças e o nosso aluno também. Então, a comunicação, ela acontece quando tem uma necessidade. Eu não vou falar, eu não vou fazer uma pergunta, eu não vou me expressar se eu não tenho a necessidade, se eu não preciso dessa informação. Se eu já tenho a informação, não tem porquê ter essa interação. Eu já sei, a gente não brinca até, não faz zoeira, quando a pessoa pergunta alguma coisa que você já sabe, você fala: mas você já não sabia isso? Por que você está perguntando? Não é mesmo? Então tem que ter uma necessidade. Senão fica você fica perguntando: mas por que ela está perguntando isso? Tá claro. Primeiro isso, tem que ter necessidade. Então, se você quer que haja comunicação verdadeira entre os seus alunos, ele tem que ver ali a necessidade dele falar, certo? E o que mais tem que ter? O elemento mais importante, gente, tem que ter a surpresa, tem que ter o inesperado, o não previsível. E isso é onde eu me incluo, onde a gente muitas vezes peca no sentido de a gente prepara o material. Eu usei muito, né? Agora assim, depende muito do nível do seu aluno, mas eu vou dar umas dicas que a gente vai conseguir a fazer comunicação real desde os níveis mais básicos. Então, vamos lá, para que haja uma comunicação real, a primeira coisa tem que ter uma necessidade, certo? E depois tem que ser inesperado. O aluno não vai ter vontade de falar se ele já sabe. E você também não vai estar preparando esse aluno para o mundo real se você só trabalhar com coisas que ele já sabe. Se ele for fazer uma pergunta, que ele já sabe a resposta, certo? Agora então,
Comunicação, o teacher Victor falou, é uma troca, é uma interação. É uma interação, é uma troca entre duas pessoas. Quando eu quero saber o quê? O que eu quero pegar da outra pessoa? Às vezes essa outra pessoa tem um conhecimento que eu não tenho. Então vai ser uma troca de conhecimento. Pode ser fato histórico, pode ser de ciências, pode ser como fazer alguma coisa, como elaborar uma receita. Então, uma troca de conhecimento. Também pode ser uma troca de informações. A gente vê isso muito nos livros de inglês, né? Onde fica o banco, onde fica a escola, que horas é que abre a escola. Então, é uma troca de informações. A comunicação também é uma troca de ideias, né? Então você tem uma ideia e você comunica. Que tal a gente fazer um carro movido a ar? Que tal a gente fazer, o cara lá que fez o Instagram, né? Que tal a gente fazer uma rede social, o Facebook, que as pessoas coloquem suas fotos e as pessoas coloquem informações. Então são trocas de ideias. A comunicação também são trocas de opiniões. Então eu posso perguntar para vocês, o assunto do momento, o que vocês acharam da atitude do Chris Rock e do Will Smith na entrega do Oscar? Vocês vão dar a sua opinião. Então, isso é a comunicação. Comunicação também você pode falar dos seus sentimentos. Então você pode falar como você sentiu quando você foi ignorado, como você se sentiu quando a professora te elogiou na frente da classe toda. Então tudo isso é comunicação. Vocês podem ver que a comunicação engloba um grande número de coisas. E aqui eu só estou falando da parte linguística, né? Porque a comunicação também eu posso expressar. Eu não consigo, por exemplo, quando eu estou insatisfeita com uma situação, eu posso até falar que não, mas você vai olhar no meu rosto e você vai ver que eu estou, que minha cara está meio fechada, né? Eu não disfarço. Então, a comunicação também pode ser expressada pelos seus movimentos do rosto, né? Pelas suas expressões faciais, ou até mesmo por uma piscadinha, uma viradinha de cabeça, mas eu não vou entrar nesse mérito, eu só estou falando de comunicação oral, né? Senão eu abro muito, o tema fica muito grande. E aí, então, o que a gente tem que lembrar? A comunicação pode ser sentimento, opinião, ideias, informações, conhecimento, mas tudo isso só vai ser comunicação se eu tiver o elemento surpresa. Se eu estiver comunicando algo novo, senão não é comunicação. Então toda vez que você for preparar a sua aula, você vai lembrar disso, tá bom? Fala aí que sim, que eu vou ficar feliz. Porque daí você vai estar preparando os seus alunos para o mundo real. Porque no mundo real eu faço uma pergunta e às vezes a pessoa me responde uma coisa totalmente diferente. E o meu aluno tem que estar preparado para isso, né? Então, comunicação tem que ter o elemento inesperado e surpresa. Se o que eu faço na sala de aula são, entre aspas, cartas marcadas, o meu aluno sabe o que ele está perguntando e ele sabe qual vai ser a resposta, ele não vai ter a necessidade de ouvir. Não tendo a necessidade de ficar atento, não é comunicação, porque a comunicação é interação. Precisa estar os dois ali ligados, certo? Aí eu vou falar sobre um pouquinho, né? Sobre que quando a gente ensina a língua, a gente tem que lembrar que nós temos que ensinar a estrutura, porque sem estrutura, ou pode chamar de gramática, eu chamo de estrutura porque o povo tem tanto preconceito de gramática, né? Eu adoro gramática, mas muita gente não gosta. Mas eu sou daquelas que acredita que muito fortemente que não dá para aprender uma língua sem gramática. Eu posso até não dar o nome de gramática. Tem uma live que eu falei como é que a gente vai ensinar gramática para crianças. Dá para ensinar gramática para crianças sem falar, sem dar os nomes, né? Eu posso fazer através de musiquinhas. Então vamos lá. O que eu tenho que lembrar quando eu vou ensinar o meu aluno? Eu tenho que ensinar a competência, eu tenho que ensinar a estrutura da língua, eu tenho que ensinar também opa, peraí, saí de onde eu tava. Eu tenho que ensinar
o uso dessa estrutura da língua, certo? Por exemplo, eu ensino presente, eu explico porque eu ensino presente. Agora o Chomsky, não vou entrar em detalhes do que ele fala, né? Mas ele fala também sobre competência linguística. O que é isso que eu tenho que ensinar para o meu aluno? Que tem várias maneiras. É claro que eu não vou falar isso para o aluno iniciante, mas existem várias maneiras de eu falar a mesma coisa. E isso tudo vai depender de com quem eu estou falando. Então eu tenho que ensinar a estrutura da língua, eu tenho que ensinar o uso da língua e eu tenho que ensinar a competência linguística. Então, por exemplo, se eu estou ali na sala de aula e eu preciso, vou emprestar um lápis de uma amiga, de uma colega ali de classe, que eu tenho intimidade, eu vou falar simplesmente, give me the pencil, give me the pencil. Se eu vou pedir por exemplo, eu vou pedir o lápis para uma outra colega que eu não tenho muita intimidade, mas eu preciso do lápis, eu vou falar, can I borrow your pencil? Agora, se eu preciso de dinheiro emprestado e eu vou pedir para uma outra pessoa, eu não vou falar give me the money ou can I borrow some money, eu vou falar do you mind lending me some money? Então isso tudo nós temos que ensinar também para os nossos alunos, né? Para que ele saiba, para que ele tenha essa competência linguística e para que ele saiba se expressar bem, certo? E é um pouco complicado, a gente sabe que né? Eu explicar, por exemplo, eu explicar a estrutura da língua, explicar o uso, a gente sabe que tem alunos que conseguem falar sobre um uso, mas ele não consegue usar, então ele consegue falar que o presente simples é usado para falar de ações que acontecem com frequência no presente. Ele consegue falar isso, mas ele não consegue usar. E aí o pulo do gato. A gente tem que fazer com que os nossos alunos usem. Como é que eu vou fazer com que o meu aluno use? Primeiro, dando liberdade a ele para que ele possa errar. Então isso é muito importante, gente. Se você quer desenvolver a fluência no seu aluno, e eu sei que tem alunos que vão chegar com muito medo de errar, né? Porque dependendo da idade, por exemplo, eu sou lá do tempo que não podia errar, né? A gente ia para a escola e não podia errar. E isso tá muito embutido no sistema das pessoas. Então eu sugiro que você tenha uma boa conversa com seus alunos, que para aprender inglês ele vai ter que experimentar. Isso é muito importante. A língua não é decorando regras, não é decorando vocabulário. Eu sempre brincava, né, que para eu aprender a língua, porque a língua é um aprendizado diferente de todos os outros aprendizados. Não basta eu decorar uma regra, eu tenho que internalizar essa regra e usar essa regra, né? Ela tem que virar parte da minha vida. Então a língua tem que passar por aqui. Eu tenho que realmente usar, falar. Então, a minha sugestão é que vocês conversem com os alunos para que eles baixem as expectativas que eles tenham. Eles vão errar e é muito importante errar. Porque quando o aluno erra, é sinal de que está havendo aprendizado. Quando ele não erra, quando ele não consegue nem falar, é porque não está havendo aprendizado ainda, né? Então é importante você abrir os olhos do seu aluno e falar da importância que é ele cometer erros. Se ele está cometendo erros, porque ele tem que experimentar, porque o aluno ele vai fazer dentro da cabeça dele uma teoria para aquilo que você... Dentro lá ele vai organizar o que você está ensinando de uma maneira. Então vai ter uma teoria que vai estar se formando na cabeça dele. E para que ele realmente possa aprender essa teoria, ele vai ter que experimentar. Então você tem que dar essa oportunidade para ele. Ele vai ter as hipóteses, ele tem a teoria, as hipóteses de como é. Aí ele vai falar a pergunta de um jeito. Aí, por exemplo, eu vou dar uma ideia louca aqui, que passa pela cabeça dos alunos. Ah, então, teacher, se eu uso does, eu não uso S no verbo. Mas eu posso usar o do e colocar o S no verbo? E daí ele vai querer fazer, ele vai querer experimentar essa teoria dele aí. Do you like
Does she likes? Alguma coisa assim. Então ele tem que experimentar. Daí você vai falar, não, é uma regra fixa. Eu sempre uso does e eu nunca uso S no verbo quando é he, she, it. Mas ele tem, eu não sei, vocês já tiveram alunos que tiveram essa teoria aí? Eles fizeram uma teoria que não existe, mas eles fazem isso. E é importante que ele possa colocar isso em prática. E para ele se sentir à vontade para colocar em prática, é importante que você dê a ele a oportunidade de errar. Que você não fique... como é que eu vou lidar com os erros então? Não ficar corrigindo o tempo todo. A minha sugestão é que você anote, né? Deixa lá eles praticando. Você vai circulando pela sala de aula, anota os erros e depois você vai colocando tudo na lousa e vai explicando. Sem necessidade até de falar quem errou, ele vai saber. Ou se você achar que é importante, que pode ser que o aluno não tenha percebido que é ele que está fazendo isso, você pode chamar a atenção e falar que você resolveu colocar isso na lousa. É importante que todos tenham esse conhecimento, que isso é importante reforçar para todos. Então, o erro, a gente tem que usar ele a nosso favor. Oi, Danisa, seja bem-vindo. E agora, então, né, falando disso, então, o que a gente vai fazer? O que eu tenho que incluir? Eu tenho que para que tenha comunicação. Imprevisibilidade, lembra? O aluno não pode saber. Information gap, né? Um tem uma informação, o outro tem outra. Eles vão ter que conversar para descobrir, para juntar tudo. E tem que ter dúvida. Que mais que eu falei? Recapitulando tudo que eu falei que a gente tem que ser mais maleável com os erros e que os alunos, que possa permitir que os alunos errem mais. E agora, então, eu vou falar, vou dar algumas dicas, algumas sugestões de como é que você pode organizar a sua aula, de algumas atividades que você pode fazer para que ela seja mais comunicativa. Comunicativo, como eu venho falando desde o início da live, né? Onde a comunicação ela surge de uma necessidade real, porque o aluno não tem todas as informações. A primeira sugestão que eu vou dar para vocês é quanto à organização da sua sala de aula. Eu gosto de organizar a sala de aula, não importa o número de alunos, eu gosto de fazer em U. Por quê? Porque daí vai ter mais barulho, esteja preparado, preparada, vai ter mais barulho. Mas quando está em U, um está do lado do outro, isso facilita, isso vai fomentar a comunicação. Tá? A primeira dica é essa. A outra que eu tinha anotado aqui é com os erros. Eu já falei como lidar com os erros. É muito importante, então, que eu não corrija os alunos o tempo todo, para que eu dê a ele a oportunidade de errar e de, aos poucos, ir desenvolvendo a fluência. Porque se cada vez que ele errar, eu for interromper, ele vai ficar com medo de errar. E eu não posso ter um aluno com medo de errar, porque eu preciso que ele erre para aprender. Eu preciso que ele coloque em prática as teorias que ele tem. E agora, então, eu vou dar umas sugestões de alguns jogos, algumas atividades que vocês podem fazer para que haja comunicação real. Mesmo para aquele... Tô lá, Márcia, primeiro dia de aula, como é que eu faço isso? Essa primeira dica aqui é para o primeiro dia de aula. Tomar uma aguinha. Porque eu falo sem parar, né? Vamos lá, então. É um exercício que eu já fiz. Atualmente eu não dou aula mais na faculdade. Eu dava aula, né? Eu era professora de uma FATEC. E antes eu coordenei cursos lá na Anhanguera. Então, eu trabalhei com classes grandes, né? Com mais de 30 alunos. Na FATEC a gente tinha entre 30. Aí a gente fazia um U. E esse primeiro exercício que eu vou falar, a gente fazia no primeiro dia de aula para ter comunicação real. Como é que era? O primeiro aluno falava I'm Paul. Falava o nome dele. I'm Paul. Aí eles já aprendem o nome do colega, já aprende de quebra a usar o verbo to be, certo? Aí o segundo iria, por exemplo, o Paul. Então ele ia falar He's Paul, I'm Peter, certo? O terceiro ia falar He's Paul, He's Peter, I'm Mary. O quarto ia falar He's Paul, He's Peter,
Acho que é isso, né? She's Mary and I am Anne. Então, vejam só. Ele tem que, nesse aluno, nesse tipo de aula, nessa atividade, o foco é total no aluno, porque ele não quer, primeiro que ele não pode esquecer os nomes. Eu não, é assim, eu tenho algumas regras claras quando eu estou fazendo essa atividade. Uma delas é, você não pode anotar o nome dos colegas. Então você tem que ficar ali prestando atenção. E ele vai repetir várias vezes. Eu já fiz até com 30, eles conseguiram gravar o nome dos 30. Então isso é muito legal. Só que essa é a primeira parte da atividade. Fiz essa atividade. I'm Paul, o segundo. He's Paul, I'm Peter, o terceiro. He's Paul, he's Peter, I'm Mary. O quarto, he's Paul, he's Peter, she's Mary, I'm Anne. E aí eles vão falando o nome e os pronomes. Falou da classe toda, o que eu faço depois? Eles vão trabalhar em pares. Aí tem a comunicação real. E o que ele vai falar? Ele vai tentar lembrar o nome do colega. Vai chegar para o colega, vai abordar e vai falar, Are you Paul? E o Paul vai responder, Yes, I am. No, I am not. Quer mais comunicação real do que isso? Ele vai arriscar, porque ele não tem certeza, e ele vai estar fazendo uma frase que a gente ensina para os alunos bem no início. Coloca aí para mim se vocês concordam que isso é uma comunicação real, se vocês acham que dá para fazer essa atividade com seus alunos. Eu gosto muito de saber o feedback de vocês. Então, coloca aí para mim o que vocês acharam dessa atividade. Agora eu vou dar outras maneiras de fazer essa atividade. Deixa eu ver aqui. Eu estou sem o jogo que eu queria usar. Que bom, não tá aqui, mas tudo bem. Eu vou explicar sem o jogo mesmo. Sabe o nosso... Bom, vou fazer com esse aqui. Vou improvisar aqui. Olha aqui. Você pode... vou usar esse jogo aqui. Eu ia usar o food and drink. Eu explico com food and drink depois, não tá aqui na mesa. Você pode usar esse jogo aqui, o feelings. E você vai dar uma carta para cada aluno, certo? Se você quiser dar a carta com a palavrinha escrita, pode dar também. E da mesma maneira que eles apresentaram, que eles falaram os nomes, só que agora ele vai falar como ele está se sentindo. Então ele vai falar I'm embarrassed. E pode até mostrar, não tem problema nenhum, porque ajuda os outros a gravarem. Aí o segundo vai falar I'm relaxed. E daí ele vai falar He's embarrassed, I'm relaxed. E o terceiro, aqui ó, relaxed, se você quiser usar aqui com a palavrinha. Então, primeiro aluno, I'm embarrassed. O segundo aluno, he's embarrassed, I'm relaxed. O terceiro aluno, I'm excited. Então, he's embarrassed, she's relaxed, I am excited. Então, gente, vejam só, você consegue falar, aqui tem 28 feelings, então dá para usar positivo e 14 negativo. A internet está com probleminha, não sei se está parando para você, para mim de vez em quando para. Bom, como eu estava falando, você consegue, o que você consegue com esse exercício usando as cartas do feeling? Você consegue que seus alunos falem todos os feelings, você consegue que eles falem I am, he is, she is, dentro de um contexto real e verdadeiro, e daí vem a segunda parte do exercício. Na segunda parte, você vai colocá-los em pares e eles vão, daí você pede para que eles não mostrem a carta. Aí ele vai tentar lembrar a carta e perguntar, Are you embarrassed? Are you relaxed? Então ele vai fazer pergunta naturalmente. E como ele não vai acertar de primeira, ele vai fazer essa pergunta muitas vezes. Então ele vai realmente aprender como é que faz a pergunta. Então esse é o minha segunda sugestão, certo? A terceira, eu tô aqui sem
sem as cartas do jogo Food and Drink. Eu coloquei em algum lugar, mas está fora do meu campo da visão, não vou levantar agora. O que que é? Você vai dar as cartas com comida. Então tem lá, um vai pegar a carta escrito Apple, o outro vai pegar a carta escrito Apple Pie, e daí ele vai falar um verbo. Ele vai falar I like apple. O outro que tá com a Apple Pie, olha só, daí eu vou usar a terceira pessoa. He likes apple, I like apple pie. Aí o terceiro, he likes apple, she likes apple pie, and I like oranges. Então, gente, olha só, essa é uma maneira dele praticar várias vezes o uso da terceira pessoa sem você ter que explicar a regra. E ele vai aprender porque ele praticou tanto aqui na classe, né, gente? Só tem he ou she. Então, não tem como. Ele vai ter que colocar o S no verbo e isso vai ficar natural porque ele praticou várias vezes. Como é que é a segunda parte do exercício? A segunda parte ele vai ter que juntar com o par e perguntar do you like? Então ele vai ter que lembrar todas as comidas. No jogo Food and Drink tem 24 itens de comida e bebida. Então ele vai ter que lembrar esses 24 itens e perguntar: do you like oranges? Do you like mangoes? Do you like apple pie? E assim por diante. E daí ele vai responder yes I do, no I don't. Se você quiser que seja uma competição, você pede que ele, quando ele acertar, ele pegue a carta do colega. Aí quem ficar com mais cartas, acertou. O outro que fica sem carta, ele tinha uma carta, ele pode fazer par com outro colega, mas quem acertou primeiro é que vai ficar com a carta dele. Certo? Entenderam? Se vocês não entenderam, coloca aí pra mim, para que eu seja bem clara nas minhas explicações. Então, esses jogos a gente chama Getting to Know You Games, né? Jogos para conhecer as pessoas. Então eu vou perguntar, eu posso usar feelings, como é que ela está do Food and Drink, que daí eu posso praticar do you, né? Então é bem legal. Eu posso também usar esse jogo aqui, que vem com 15 profissões. Se você tiver uma classe muito grande, a minha sugestão é que para alguns alunos você dê a palavra escrita e para outros você dê o desenho. E aí ele vai falar a profissão dele. Então eu tô com essa carta aqui, eu vou falar I'm a driver. Peraí, deixa eu achar mais um. Aí o outro vai falar she's a driver, I'm a musician. Aqui, she's a driver, he's a musician, and I am a hairdresser. Então todos vão falar sobre todas as profissões. A minha sugestão é que você faça esse jogo depois que você tiver brincado com eles de jogo da memória. Então ele vai praticar as profissões, vai praticar he is, she is, dentro de um contexto real. Isso faz com que haja muito mais aprendizagem, né? Porque ele está falando he is para um colega dele ali, she is para uma colega. E daí, depois que você fez a primeira parte, eles saem e vão perguntar para os colegas: are you a hairdresser? Are you a teacher? Are you a driver? E assim por diante. Então esses são os jogos de Getting to Know You. Eu vou dar agora outras sugestões, tá? Para que haja uma comunicação real. Você pode também, falando do jogo das profissões, cada colega fica com uma carta e o meu colega vai me entrevistar. Ele não sabe qual é a carta que eu estou. Ele vai fazer perguntas para descobrir qual que é a minha profissão. Que tipo, se ele está muito no básico, ele não consegue elaborar perguntas, você pode permitir, só a título que ele pratique o are you, que ele faça 5 perguntas com are you. Tem 15 tem 15 profissões no jogo, né? Ele vai ter 5 chances de acertar ou não. Então, are you a teacher? Are you a dancer? Are you a driver? Fez 5, acertou, marca ponto, errou, não marca o ponto. Essa é uma maneira para a gente começar ali com o básico. Primeiro dia de aula, ensinei as profissões, já ensinei para perguntar are you?
A segunda é quando eles já estão perguntando, quando eles já estão sabendo fazer perguntas com do you. Então, eu tô com essa carta aqui, você quer adivinhar qual que é a profissão que eu tenho aqui. Você pode perguntar: do you work at night? Do you work long hours? Do you stand all day? Do you sit all day? Do you work during the day? Então, você pode fazer num cantinho ali da lousa, né? Colocar várias perguntas que podem ajudar. E aí eles podem olhar nesse banco de perguntas, certo? Uma outra maneira de você fazer comunicação real a pessoa, você pode deixar as cartas, cada um pega uma carta e aí você pede que eles falem uma frase em pares, pode ser, ou se você quiser, eu gosto de fazer assim. Quando para que a atividade fique bem explicada, primeiro eu faço entre eu e eles e depois eu coloco em pares. Então eu falaria algumas frases que são muito faladas por alguns profissionais e aí eles vão ter que adivinhar qual que é a profissão baseada na frase que eu falei. Essa frase: let me check your blood pressure. Uma outra frase, de novo. Uma outra frase seria: where would you like to go? Where would you like to go? Quem falaria isso? Um driver, né, gente? E be quiet, please. Be quiet. É nós, né? São as teachers. Então, essa é uma maneira também de você levar comunicação real para sua sala de aula. Agora, eu falei para você lá, eu falei dos jogos dos feelings, né? Uma outra maneira de você fazer uma comunicação real usando o jogo dos feelings você... peraí, aqui. Você dá a carta para os alunos, certo? Você dá a cartinha aqui, ó. Sério. Aí ele tem que fazer a carinha. E aí o colega vem e vai tentar olhar na carinha dele. Eu não sou boa atriz, gente. Carinha de triste, não consigo. Carinha de triste. Aí ele vai perguntar: are you sad? Se tá bem no nível avançado, ele tá triste, yes I am, no I am not. Se ele consegue contar uma história, se ele já tá no nível um pouquinho mais avançado, o que você pode pedir? Are you sad? Yes I am. Tell me what happened. Aí você pede para ele contar a história, aí ele vai contar o que aconteceu. Pode ser uma história real ou não. Depois eles podem até discutir para descobrir se aquela história é real ou não, se aconteceu ou não. Então essa é uma outra atividade que é real. Que mais? Eu tenho anotado mais coisas aqui. Agora eu vou mostrar... Aqui, olha, esse material da Play to Learn, ele foi feito para desenvolver a comunicação. E ele é muito legal. Ele chama Conversation Cards. Então você pode dar uma carta dessa daqui e vai ter uma situação. E aí você coloca os dois em pares e eles vão ter que elaborar um diálogo. É uma comunicação real. Eu vou ler esse aqui e para vocês. Então, o que tem? Tem 4 elementos: place, action, character e complement. Então, place, call-in radio show. É aqueles radio show que os americanos adoram. Você liga para pedir uma ajuda com o problema que você está tendo. É claro, ação, asks to solve a problem. Character, quais são os personagens? A listener and a host from the show. E aí, o complemento, 2 o'clock in the morning. Então, qual que é a situação? Eles vão ligar para esse call-in radio show. Eu não coloquei o problema, eu coloquei que ele vai pedir para resolver um problema. Então, o seu aluno vai ter que pensar num problema. E é 2 da manhã, então o cara devia estar muito desesperado com esse problema, vai ligar e vai explicar. Aí o outro, né, que é o cara que trabalha na rádio, que dá conselho,
ele não sabe qual é o problema. Lembra que eu falei que tem que ter information gap, né? Eu não tenho as informações aqui. Então ele vai ter que prestar muita atenção para saber qual que é o problema que o colega está relatando para ele poder sugerir alguma coisa. Então esse material foi feito para desenvolver a fluência. Vou pegar um outro aqui para vocês verem que são bem diferentes. Ó, place, o lugar é a wedding party, então uma festa de casamento. Action, eating, eles estão comendo. Personagem, character, são dois convidados. E o que eles estão falando? The compliment. The food tastes awful. Então eles vão ter que elaborar um diálogo ali para que eles expliquem para os convidados, esses dois convidados vão ali confidenciar que a comida que eles estão comendo não está muito boa. Então essa é um material que vai gerar muita comunicação de verdade. Porque, gente, o que acontece? Às vezes a gente fica tão preocupado em dar tanta informação, de dar tanto alicerce ali para o nosso aluno, né? De dar tanta... que a gente não deixa espaço para ele errar. Então, eu deixando algumas informações para ele colocar, eu deixo espaço para ele se colocar no aprendizado. E isso é muito importante, porque ele se colocando, ele vai ter a possibilidade de acertar ou de errar. E aí que ele aprende. Lembra? Porque a língua tem que... Quando a gente está aprendendo uma língua, a língua tem que passar pelo nosso corpo, né? Não tem aprendizagem se eu não conseguir falar. Tem um outro tipo de material que eu recomendo muito para quem quer comunicação real. Aqui são Questions for Beginners, né? Tem 30 cartas com perguntas na frente e no verso. Então aqui tem um total de 242 perguntas. Como é que é a sugestão que você usa esse material? Deixa eu pegar uma aqui bem do meio. É que um colega vai entrevistar o outro, ele não sabe a pergunta que vai ser feita, então ele vai ter que ficar bem atento, ouvindo. A minha sugestão é que a pessoa que está entrevistando escreva as respostas, ele também, a pergunta já está prontinha aqui para ele, mas ele vai ter que ouvir o colega, escrever as respostas, e a minha sugestão é que depois ele conte para a classe. Aí vai depender do seu tempo, ou ele vai contar, tem carta que tem 4, 5, 6 perguntas, ou ele vai contar tudo o que aconteceu, ou ele vai escolher só uma atividade para contar. Eu vou ler um cartão para vocês terem noção que tipo de perguntas que tem. What was, então eu vou falar do passado aqui. What was your favorite school subject? Do you still like it? Do you still read about it? Do you use it every day? Então ele vai responder e aí vai anotar e depois contar para a classe. No outro lado do cartão, o que tem? São completamente diferentes. Tanto é que um lado é azul e o outro lado é vermelho. Aí do lado vermelho. Did you have fun last vacation? What did you do? Did you travel? Tell me something sad and something happy about your last vacation. Então ele vai falar, o colega vai ouvir, vai anotar e depois conta para a classe. Isso é comunicação real. Dessa maneira a gente tem certeza que o nosso aluno está aprendendo. Se você tem alunos de business, a gente tem também esse tipo de pergunta com os cards de business. Então, se os seus alunos querem falar do mundo corporativo. Peguei uma aqui para dar um exemplo para você. Describe the last conference that you went. What was it about? Então foi uma conferência. Conta para mim sobre o que era. What was it about? Did you meet many people? Did you close any business? Did you meet people that can help you grow your business? Então aqui, gente, é sobre o mundo corporativo, né? Sobre business ethics. Quer fazer uma discussão sobre business ethics. What would you do if you discovered that your company was stealing vast amounts of client and government money? Is making money the only thing a company should be concerned about? If not, what else should companies be concerned about? Então,
Além desses, tem também, que não está aqui, mas tem Can You Solve a Problem? Tem problemas muito interessantes que dá para fazer debate. E tem um outro que é Questions for Advanced Students, que também tem muitas perguntas para alunos mais avançados, para que vocês façam debates e para que haja comunicação real. Então eu vou parando por aqui, né, gente? Eu gosto que as lives tenham 40 a 45 minutos, para que não fique muito longa. Então quem está chegando agora, eu vou deixar essa live salva. Ela vai ficar salva aqui no Instagram e no nosso canal do YouTube. A gente tem um canal no YouTube com muitas dicas de como usar os jogos, né? Tem mais de 150 vídeos, tem muitos vídeos lá. Então se você quiser dicas de como usar os nossos jogos, dá uma olhada lá. Se você não tem o nosso e-book, lá no site playtolearn.com.br tem o nosso e-book. Eu elaborei esse e-book com várias dicas de como usar os nossos jogos, né? Tá super bem feito, eu fiz com muito capricho e ele é distribuído gratuitamente. Então tem muita gente que tem o nosso material, mas não tem o nosso e-book ainda. Então vai lá no site e baixa ele. E se você acha que essa live faz sentido para algum colega, depois que ela ficar salva, manda lá para ele, para que ele possa ouvir também. Agradeço muito vocês que ficaram comigo aqui. E se vocês tiverem sugestão de algum tema que vocês relacionado a jogos, né, relacionados ao aprendizado de língua inglesa, comenta comigo lá no direct, que eu vou ter o maior prazer em fazer uma live desse tema aí, tá bom? Então muito obrigada, boa noite, bom descanso e até quarta que vem.